Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Clinic in Place. Meu nome é Elias, sou do marketing aqui da clínica e se você está me vendo pela primeira vez, fica tranquilo, o Dr. Daniel está aqui, a gente que vai tocar todo esse podcast hoje, porque qual que é a intenção? A intenção é que você, junto com a gente, entenda os nossos prontuários a fundo aqui, saiba o que aconteceu, o que rolou com os nossos pacientes, talvez um desses casos possa ser o seu. Então nós estamos aqui hoje com o Dr. Daniel e também com o Danilo, nosso diretor clínico da Clinic in Place. Sejam muito bem-vindos, doutor. Muito obrigado, pessoal, é um prazer e vamos ver se a gente torna esses momentos aqui extremamente ricos de informações. Para quem não sabe, o Elias disse aí prontuários. O prontuário é todo o arquivo que guarda as informações clínicas, o que foi feito do nosso paciente. E eu tô com o Danilo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Danilo. Danilo, para quem não sabe, é o nosso diretor clínico. E a função principal dentre todas elas que você tem, né, Danilo, é planejar todos os casos que entram aqui na clínica, inclusive os meus casos. Quem planeja é o Danilo, é ele que faz todo o mapeamento do que vai acontecer com o paciente e é por isso que ele está aqui hoje, que ele vai nos ajudar a trazer mais informações, porque de repente alguma dessas informações você pode se identificar, pode ser um dos seus casos e a nossa ideia com o podcast é tentar trazer dúvidas, anseios, informações para aqueles que estão buscando um tratamento para reabilitação da boca inteira, da boca toda, né? Então vamos lá. Legal. Vamos começar. Quer falar alguma coisa aí, Danilo? Muito obrigado, Elias. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. E sempre a importância de fazer o planejamento de cada paciente que entra na clínica. Eu sempre faço planejamentos cirúrgicos, planejamentos protéticos. Isso é muito importante para que, antes do caso ficar pronto, a gente sempre planeja antes. Então temos uma ideia de como vai ficar. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada aqui na InPlace que faz com que a gente consiga, antes do paciente ver o resultado, a gente já consegue ver antes o resultado, tanto em cirurgia como em prótese. Então é super importante essa questão de planejamento e acompanhar o caso do começo até o fim, que é o nosso dia a dia aqui, né, doutor? O nosso DNA, né, Danilo? O nosso DNA que a gente acompanha todo o santo dia. Só uma curiosidade, para quem não sabe, o Danilo começou a trabalhar com a gente não vamos contar, 2011. Falei já. Começou aqui praticamente com 2 anos de formado. Ficou um tempinho fora, Danilo foi trabalhar nos Estados Unidos, ficou 4 anos lá e agora retorna a casa novamente aqui. Então é um prazer muito grande tê-lo aqui de volta e mais do que isso, uma pessoa que entende o nosso DNA in place. Não só a parte dos tratamentos, e sim todo a atenção que nós damos para o nosso paciente, os cuidados, desde a hora que o paciente chega até a hora que o paciente volta depois de 10, 15, 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre longevidade, né? O quanto um implante, um protocolo fica, e vamos trazer caso clínico para provar para você, tá bom? Então vamos lá. Conta um pouco para eles aí, Elias, o que nós vamos falar hoje, hein? Vamos lá. Então, ele tá desde 2011, eu tô desde 2012, só tem os dinossauros da clínica aqui hoje, sentados. O Alan que tá ali atrás da câmera há quanto tempo? Eu tô desde 2006. 16, certo. 2006, eu até pensei, meu Deus. E eu tô só na Clinic in Place, tô desde 2009, né? Que foi quando abriu. Que legal. E é muito legal isso, e até vou pedir o compromisso de vocês que se estiver gostando desse formato, que é a primeira vez que a gente está fazendo, que coloque aí nos comentários, tô gostando, tá legal, traz mais gente que trabalha aí, porque é justamente essa a intenção, que vocês conheçam, além do Dr. Daniel, todo mundo que trabalha aqui na Clinic in Place, porque você sabe que tem muita gente que liga e fala assim, eu só falo se for com o Dr. Daniel. Puxa. Eu só quero se for com o Dr. Daniel. E a Clinic in Place, ela é gigante. A Clinic in Place, hoje nós temos mais de 30 funcionários. 30 colaboradores. 30 colaboradores. Então, assim,
esse é um formato legal para você conhecer todo mundo, tá bom? E quando tiver qualquer dúvida, e agora vocês vão conhecer, depois vai chegar, ô doutor Danilo, eu te vi lá no vídeo, eu vi o Elias também, eu ouvi a voz do Alan, depois ele pode aparecer aqui também, mas essa é uma coisa legal para a gente ter essa proximidade. Até porque, né, Elias, a nossa ideia de trabalhar em equipe é justamente para que mais tratamentos possam ser realizados, porque se eu estiver à mercê de realizar todos os tratamentos, fica uma fila gigantesca e a gente não consegue proporcionar. Uma das principais, hoje a nossa missão com a Clinic in Place é transformar a expressão do paciente com relação ao mundo, né? É uma missão muito forte aqui nossa. A gente trabalha com implante, a gente utiliza as técnicas odontológicas, mas para transformar a vida dos pacientes. Então, para poder replicar isso, eu preciso da equipe, eu não tenho como fazer sozinho. E é uma ótima equipe, é uma equipe que está aqui há muitos anos, como vocês viram. Bom, então se você chegou agora, ou se você já é nosso... a pessoa que está sempre ali vendo nossos vídeos no YouTube, provavelmente você já viu esse depoimento aqui, que é o depoimento da Brígida. E esse aqui foi feito há muitos anos atrás. atrás. Antes de você começar falando um pouquinho da Brígida, eu queria só dizer para o pessoal que está começando a assistir o vídeo, nós vamos falar hoje sobre retratamento, pacientes que retrataram, fizeram seu tratamento em outras clínicas, não conseguiram terminar por N motivos e vieram terminar aqui na InPlace. Então, como é que a gente faz? Se a gente conserva implante, se não conserva, se aproveita a prótese, se não aproveita. Então, nós vamos falar isso aqui. Nós vamos falar de um caso muito bacana que é esse da Brígida, que nós vamos começar falando por ele, sobre longevidade do implante, ou seja, o implante é para a vida inteira, o implante é só para agora, o implante perde ao longo do tempo. Então, nós vamos mostrar esse caso para vocês. Vamos falar sobre qual é a idade limite para se fazer implante, que vocês vão ver que não existe muito isso. Já vou até dar um spoiler aqui. Nós vamos contar um outro caso de uma outra paciente nossa de 87 anos que fez o seu tratamento com implantes zigomáticos. E um último caso, que é o caso da Márcia. Esse caso também ele é de retratamento, mas é um caso interessante porque foram feitos com implantes bons, prótese boa, profissional especializado, e a Márcia não conseguiu finalizar o tratamento dela em outro lugar e teve que vir aqui finalizar com a gente. E nós vamos mostrar os porquês, tá bom? Então eu dei um resumão do que nós vamos fazer adiante aí, mas pode continuar. Não, perfeito, porque até para você ficar aí, espera, porque o teu caso pode aparecer por aqui. A Brígida, então, ela é de 2016? 16, Elias. Tá. Então, antes você já começou e viu ela esses dias aqui, né? Sim, com certeza. A Brígida esteve aqui, acho que no último mês, e foi muito bacana, porque a Brígida é uma paciente muito positiva. Eu vejo, eu senti muito bem a energia que ela trouxe pra gente, sempre muito animada. E isso conta muito, né? A pessoa que sempre é otimista com o tratamento, sempre deixou a gente, sempre deu uma autonomia para a gente dar a nossa opinião, e isso é muito importante, profissional. E ela conseguiu fazer isso, conseguiu essa longevidade no tratamento, conseguiu vir em todos os retornos, que isso é muito importante ao longo de 10 anos, quase 10 anos, ela sempre veio pra cá. Desculpa, Danilo, te interromper, ela é do Rio de Janeiro, hein? Nós estamos aqui em Campinas e ela é lá do Rio de Janeiro. Então, o legal de observar é a importância que ela dá para o tratamento dela, tá bom? Mas vamos lá, Elias, manda... Tudo depende muito, né, do quanto o paciente colabora, né? E a Brígida sempre foi colaborativa, ela sempre esteve aqui na clínica fazendo os retornos e foi muito positivo, o tratamento dela foi muito legal. Eu particularmente adorei, amei o sorriso dela,
Foi feito com muito carinho e ela sempre esteve aqui, sempre vai estar aqui. Ela sempre fala, eu não quero ir para outro lugar, não quero ir para outra clínica em lugar nenhum para fazer limpeza. Se eu tiver qualquer dúvida do meu tratamento, eu prefiro pegar um avião, pegar um ônibus, vir para cá, esclarecer essa dúvida, ou ligar, obviamente, mas sempre ela esteve aqui com a gente. Isso que é muito legal, ao longo de todos esses anos, né? Qual foi o tratamento que ela fez, Danilo? Ela fez 2 protocolos, né, 2 arcos, né, a parte de cima, a parte de baixo. A Brígida tinha alguns dentes. A técnica Longfort, não foi? Foi a técnica Longfort. A Brígida tinha alguns dentes, né, que infelizmente estavam condenados. Então a gente busca... Cara, né, nós não temos a radiografia dela. Só para vocês entenderem, pessoal, nessa época, em 2016, a gente não trabalhava com radiografia digital. Será que a gente tem o... Ó, tá aí, aqui, ó, tá aí, ó. Aqui, nós ó. temos o prontuário Eu dela o aqui, prontuário ó. dela, Para quem não sabe o que é o prontuário, esse é o prontuário físico, né? Que nós ainda aqui na Inplace estamos firme e forte guardando todos aqui. Mas esse que vocês vão ver já já é o prontuário eletrônico do paciente. Então a Brígida, metade dela está no prontuário físico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 2016. Só para vocês terem uma ideia, ela fez a cirurgia em 8/3/2016, né? E veio fazendo. E essa era a radiografia dela. Ó. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Vamos colocar aqui, ó. Ó, pessoal, para quem não sabe, esse é um jeito bom de tirar foto de uma radiografia. Você põe num fundo branco. Sim. E aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo? Ela tinha vários dentes aí, só que os dentes já estavam todos condenados. Alguns já amolecidos, outros com coroas. A gente tem guardado aqui, olha pessoal, só para vocês terem uma ideia. As próteses antigas As dela, próteses quando ela antigas, chegou, olha. Isso. Uma prótese móvel, as 2 próteses móveis, uma ponte móvel e a famosa, podemos falar esse termo aqui, ó? Prótese parcial removível. Esse é o nome bonito, mas uns conhecem como perereca, né, cara? Isso. Doutor, uma dúvida que muita gente tem quando entra em contato conosco, e é válido mesmo, quando que o dentista entende que é necessário extração? Então, a gente está vendo aqui que o dela tinha vários dentes dentários lá. Quando que dá para recuperar esses dentes e quando não dá para recuperar dente? Uma boa pergunta. O dente tem que cumprir com a sua função. A função mastigatória, a função estética, né? E quando ele chega a um ponto que ele não cumpre com as 2 funções, infelizmente, é o momento da extração. Então hoje, por exemplo, se a gente pegar aqui o caso da Brígida, não sei se vai dar para a gente ver, ela tinha aqui, ó, praticamente 1, 2, 3, 4... 17 dentes, 17 dentes ao todo, né? Num total, nós temos 28 dentes. Então, se a gente fizer uma conta rápida ali, ela tem 60% dos dentes na boca e tem 40% dos dentes faltantes. Só que dos 60% dos dentes que ela tem na boca, mais de 50% estava comprometido, ou seja, não tinha estética e muito menos a função. Dente amolecido, dente com infecção, dente com lesão. Então, se a gente tira somente o que estava ruim, nós vamos ficar na boca com 20%, às vezes 10% dos dentes que estão bons. Então, nesse caso, aqui na Clinic Inplace, nós optamos por uma extração total e vamos trabalhar, não sei se dá para abrir aqui, Elias, essa é uma radiografia antiga dela. Qual? Pode abrir essa aí que dá para o pessoal ter uma ideia. Tá vendo? Nós vamos trabalhar com essa técnica, que é a técnica do All on 4, que significa tudo sobre 4, onde nós instalamos 4 implantes em cima, 4 implantes embaixo e conseguimos resolver o caso da Brígida em 3 dias. Ela chegou aqui numa segunda-feira e colocou a prótese na quarta-feira, no final da tarde. Foi isso, não foi, Danilo? Acho foi que isso. Faz tempo, mas a gente tem até a anotado aqui. A gente lembra. E o mais importante, doutor, é a gente mostrar para o espectador que, no caso da Brígida, nós devolvemos 3 aspectos para ela. Devolvemos eliminar qualquer tipo de infecção, né, porque os dentes que saúde bucal, né, doutor? A saúde bucal, né, problemas periodontais, problemas de gengiva, problemas de cárie. Quando a gente elimina os dentes ruins, digamos assim,
esses dentes, a boca dela, obviamente, ficou totalmente limpa, ficou totalmente livre de qualquer bactéria. Esse é o primeiro ponto que a gente conseguiu resolver. O segundo ponto que a gente resolve, né, que é a função, obviamente, de todos os dentes, é a mordida. Toda a parte de cima batendo com toda a parte de baixo, e cada dente tendo a sua função adequada. Incisivos, que são os dentes da frente, fazendo a função, as presas, que são os caninos, os molares, pré-molares, fazendo toda a função mastigatória. E terceiro, que não é menos importante, devolvemos a estética. Até porque, quando ela fez o tratamento conosco, ela tinha 43 anos. Então, não vamos somar a idade para não falar a idade dela hoje, né? Mas, quem sabe fazer conta, uma paciente extremamente nova. Né? E desculpa, Danilo, eu te cortei de novo. Imagina. Ele ia falar da questão estética, não era isso? A estética também, que eu falo desses 3 motivos, né? Que é super importante, autoestima, aquela pessoa que muitas vezes não consegue sair, vai num aniversário, não consegue dar um sorriso adequado, porque ele muitas vezes tem vergonha, fica acanhado. Então a gente consegue devolver, além da função mastigatória, todo esse problema de bactérias, a gente consegue devolver a estética também e a autoestima do paciente, né? Eu costumo dizer aqui que nós sempre vemos diariamente sonhos sendo realizados aqui na Inplace. Então isso é muito legal. Primeira foto pra gente dar uma olhadinha. É muito legal, né, doutor? Porque eu lembro que eu fui tirar as fotos dela no início. E quando eu fui tirar as fotos dela, ela chegou assim bem cabisbaixa, não queria tirar foto. Isso. E quando ela saiu querendo tirar foto com todo mundo, falou assim, eu quero tirar foto com todo mundo da equipe, feliz, sabe? Isso. É muito legal ver essa transformação. É uma transformação muito positiva mesmo. Pra mim essa foto. Tá vendo? É importante a gente notar a expressão, né? A expressão, né? Uma expressão que não transmite felicidade. Esse foi o início dela aí há um bom tempo atrás. E o quanto que a falta dos dentes deprime o lábio, ou seja, trocando em miúdos, murcha o lábio. Então agora, bem rapidamente, Elias, vamos entrar no depois já, logo depois da cirurgia, só para a gente acompanhar. Tá, vamos lá. Aí, provisória, pode colocar aqui. Isso. Isso aqui, Esse pessoal. Foi 3 dias depois, né? 3 dias depois, ela ainda está inchadinha, se vocês derem uma olhada. E olha, pessoal, volta essa aqui, Elias, que está com a boca fechada aqui, ó. Ah, tá. Essa aqui, isso. Para a gente tentar comparar aquela primeira foto com essa. Isso aqui é 3 dias depois, ela está simplesmente com um brilhinho na boca. Não tem maquiagem. Já é uma outra expressão. Ela inchou muito pouco, essa paciente, e já está com uma outra expressão. E se a gente pegar o retorno dela, vamos ver se a gente tem aí o retorno depois de 4 meses. É sensacional, né? Eu presto muita atenção na expressão. Pessoal, isso que está na boca dela, que vocês estão vendo, é uma prótese, nós chamamos aqui de provisória, tá? Mas já é uma prótese, a nossa provisória não tem cara de provisória, a nossa prótese ela não tem formato de provisória, a nossa provisória já é feita com dentes alemães. Hoje nós mudamos até um pouquinho o formato, né? Hoje nós estamos chamando aí de prótese padrão, porque a gente sempre falou prótese provisória e quem sabe aí, pessoal, já fez tratamento em outro lugar. Provisória é aquele negócio que o dentista faz com os materiais mais baratos, mais simples e que o paciente não vê a hora de trocar pela definitiva. Então a gente trocou esse nome porque a nossa provisória não condiz. A nossa provisória já é praticamente um protótipo para uma prótese futura aí. Hoje a gente chama ela de prótese padrão, né? Mas essa quando ela voltou, passa aqui, Elias, ó, você passar aqui para frente ali, olha aí, esse é o sorriso após 6 meses da Brígida, voltou super feliz, sem maquiagem, sem nada, tirando os brincos aí, que sempre foi uma marca registrada dela aí, sempre sorridente, feliz e as histórias nós não vamos contar aqui, primeiro para proteger a identidade dela, mas ela só nos conta histórias positivas, histórias de sucesso e como a vida dela progrediu depois de ter colocado a prótese. E ela rejuvenesceu, né? Por mais que ela tá com um sorriso novo, teve muita gente que perguntou se ela fez plástica. Exatamente. Ela mudou uma coisa Exatamente, no rosto, E foi só... E dá para passar, eu vejo nessa foto, como eu disse no começo, né? Sempre uma pessoa super positiva, né?
E com essa foto eu vejo a energia dela, a pessoa dela, né, que ela consegue passar. Uma pessoa super sorridente, e eu tenho certeza, eu vejo isso diariamente, e eu posso dizer que mudou completamente a vida dela com relação ao sorriso, né? Então a foto já diz muito, né? Isso que é muito importante. E essa daqui que nós vamos abrir agora é ela depois de mais ou menos um ano e pouco, já com uma definitiva, mudando já o padrão de sorriso dela por escolha dela. Ela tem um sorriso bem aberto, bem largo, e ela queria dentes mais abertos que preenchesse esse sorriso. Então nós trabalhamos, você consegue abrir uma aí pra gente, Elias? Abriu, deu uma outra característica. Muitos, pessoal, não sei se vocês conseguem ver aí, são muito preocupados com a gengiva, né? Quem usa prótese é muito preocupado com gengiva, e você vê uma paciente que tem um sorriso largo, mostra a gengiva, e nós estamos falando aí de gengivas artificiais. Então são gengivas que nós nos preocupamos muito com a gengiva, são gengivas caracterizadas, gengivas que dão a sensação mesmo de gengiva natural, gengiva real. Por quê? Porque é necessário. Uma paciente como essa que é nova, se a gente esconde a gengiva dela, a gente tira 10 anos de vida dela. É ou não é, doutor? Quando a gengiva realça o sorriso dela. Da jovialidade, a expressão dela, que é uma expressão mais que mostra, né? Então a gengiva ela faz um papel muito importante, e a gente tem que fazer em alguns sorrisos, né, que cabe para o paciente. Então aqui na Inplace a gente sempre prioriza, né, não só a boca do paciente, nós olhamos o rosto como um todo, levamos em consideração todos os aspectos do rosto, levamos todos os aspectos também, até às vezes do psicológico do paciente, para a gente encaixar um sorriso na boca do paciente, e isso é muito importante. É isso aí. Eu recebi um pedido esses dias se a gente fazia o protocolo sem gengiva, que teoricamente é aquela protocolo que só tem os dentes, né, e posiciona direto na gengiva do paciente. Sim. Eu vi algumas fotos, não gostei muito não. Existe, para isso que o Elias está falando, o nome científico, né, o nome acadêmico disso daí chama-se PF1. São próteses onde realmente ela não tem gengiva, ela é composta somente pela junção dos dentes, é um arquinho só com os dentes. Eu também não gosto, não é usual, a gente não faz muito isso aqui na Clinic Inplace, porque nós entendemos que todo paciente que já perdeu dentes, já perdeu um pouquinho de osso, mesmo que ele tenha perdido pouco. E quando o paciente perde um pouquinho de osso, automaticamente o que está embaixo, o que está em cima do osso é a gengiva. Ou seja, se ele perdeu o osso, ele perdeu gengiva. E aí, se ele perdeu gengiva, nós vamos ter que esticar o dente. Se a gente estica o dente, o paciente fica com aquele sorriso, parecendo o sorriso de cavalo, sabe? Sabe como é o sorriso do cavalo? Que é o dente bem comprido. Então a gente costuma não fazer muito esse tipo de prótese aqui, porque o paciente ele não dá essa harmonia para o sorriso do paciente. Vocês veem? Imagina aqui se ela não tivesse gengiva, por exemplo, ela mostra pouco. A gente iria ter que subir todos os dentes para cima para esconder a gengiva dela lá em cima. Não ia ficar bonito, não ia ficar jovial. Eu vi uma foto uma vez de um paciente que tentou fazer dente a dente. Dente a dente. Um implante por dente. Um implante por dente. Todos perguntam, tem essa curiosidade muitas vezes. Parecia, como não tinha todo esse enquadramento da gengiva artificial, parecia um monte de arvorezinhas plantadas, assim, sabe? E uma grande frase, né, que você sempre fala, que toda arte ela precisa de uma moldura. Então isso é uma frase que sempre toda grande arte, né, Daniel? Precisa de uma moldura. Então sempre fica gravado aqui em todos nós, né, que a gente está fazendo a arte. A arte é a estética branca, são os dentes alinhados, os dentes em harmonia, mas eles não são nada se não tem uma moldura. O que é a moldura? A moldura é a estética vermelha, né? É a gengiva caracterizada, que faz toda a ondinha
de toda essa arte branca que compõe esse sorriso perfeito. Até quem tem dente hoje natural tá indo fazer o quê? O pessoal que está nos assistindo, existe um procedimento que se chama gengivoplastia. Isso. Às vezes o cara tem o dente lá perfeito, bonitinho, mas o contorno da gengiva não tá legal. Ele vai no dentista e o dentista tira umas isquinhas de gengiva ali para dar um contorno perfeito. Ou seja, se aquela gengiva que foi Deus que fez ainda precisa às vezes de um contorninho ali, né? O nosso paciente também precisa. Elas sempre andam juntas. Andam A juntas. estética branca e a estética vermelha para compor um bom sorriso. Que legal, muito bom. Vamos para um outro caso? Vamos lá, cara. Vamos Qual falar é o próximo? de retratamento, porque retratamento também é um tema muito importante. E quanto mais passam os dias, infelizmente, muita gente tá voltando hoje, tá aparecendo aqui com tratamentos onde a pessoa investiu muito dinheiro para fazer, investiu tempo, e acabou escolhendo de uma forma errada, e aí a gente tem que fazer todo um replanejamento desse tratamento. Ô Elias, vamos começar falando daquele caso. A gente não pode falar o nome dela aqui porque não temos direito de imagem, de autorização, mas é esse caso que eu mencionei para o pessoal aí. Eu queria contar um pouquinho. Vamos, pera lá. A paciente que fez o implante com tudo que era bom e não deu nada certo. Perfeito. Mas não foi feito aqui não, pessoal. Não foi feito, né? Ela veio para cá para poder refazer. Esse aqui não é aquela que sentia o... Isso, olha aqui. Exatamente. Aqui está a radiografia dela, pessoal, de como esta paciente chegou aqui na Clinic in Place, tá bom? Esses implantes são implantes de uma marca assim renomada, que infelizmente também não posso ficar abordando isso, mas numa marca muito boa de implante, um implante muito bem conceituado no mercado. A prótese, em termos de qualidade de material, foi muito bem feita, não foi isso, doutor Danilo? Sim, com certeza. Só que a paciente chegou aqui morrendo de dor. Vou pegar a tua caneta aqui, Elias. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, pessoal, é o nariz dela. E tem um implante que entrou e atravessou o nariz. Meu Deus. Coisa de mais de 10 Tá? milímetros. Esse implante aqui está inteirinho dentro do seio da paciente. São implantes longos, implantes que nós utilizamos, mas ele foi abordado, infelizmente, de uma maneira ruim. E se vocês olharem aqui, toda a parte inferior dela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 implantes para segurar uma prótese. Gente, eu não vou entrar na questão se 7 é bom, se não é bom, mas para nós, aqui na Clinic in Place, nós trabalhamos com 4. Para nós, isso não está, a parte inferior não está errada, o errado está a parte de cima. Mas para nós isso daqui é um tiro de bazuca para matar uma mosca. É muito implante e o problema principal que a gente vê aqui, esse tanto de implante, é a higienização. Né? A dificuldade que o paciente tem de higienizar todos esses implantes, ficam espaços muito pequenos ali. E foi o problema dela, que ela falou pra gente: doutor, eu não consigo, eu escovo perfeitamente, mas na hora de limpar por baixo da prótese, eu não consigo, não passo fio. Claro, porque os implantes estão muito juntos, então ela tem que ser mestre em acertar o buraquinho entre os implantes para poder limpar. E quanto é importante essa limpeza, que a gente sempre prioriza aqui. Então, quanto menos implantes, né, pensando em 4, 5 implantes, dependendo de cada caso, a gente consegue entregar para o paciente uma facilidade de limpeza entre os implantes. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa que às vezes está acostumada com uma dentadura, que ela tira em casa para fazer a limpeza e tal, protocolo não tira. Fixo, protocolo. Sim, com certeza. E aí ele consegue passar o fio dental de qualquer forma. Tem essa forma Consegue, específica consegue. dos implantes. Consegue. Porque eu também vi casos que chegaram aqui que a pessoa falou assim: eu nunca consegui passar o fio dental. Tem muito, por que Elias. que acontece isso? Tem muito, Elias. Uma das características é muito implante concentrado numa única região. E a segunda é o formato da prótese. Né? Vamos tentar usar a mímica aqui. Imaginem aqui, pessoal, olha aqui para cá. Ó. Imagine que quando a pessoa tem uma dentadura, essa é a gengiva e a dentadura vem e encaixa assim na gengiva.
Então, para quem usa dentadura ou prótese móvel, vai entender o que eu estou falando. Quando a pessoa vai comer, por exemplo, um tomate ou uma goiaba, aquela sementinha do tomate ou da goiaba, quando entra nesse espaço aqui, ó, rapaz, dói pra caçamba. É uma pedra no sapato. E o paciente para de se alimentar, ele não continua a se alimentar. Se ele estiver ainda no ambiente social ainda, cara, piorou. Ele para de comer. E ele para de comer, ele só fica esperando o momento em que ele pode ir para um banheiro para dar uma lavadinha, tirar aquela pedra no sapato, vamos falar assim, e tudo mais. A prótese do tipo protocolo, ela não deve encaixar assim. A prótese do tipo protocolo, ela é parafusada e tem este contato com a gengiva. Então, a sementinha do tomate ou da goiaba, ou ela vai parar aqui em cima e uma hora o paciente vai escovar e aquilo não entra. Ou se ela tiver espaço, ela vai entrar e cair dentro da boca do paciente. Tá bom? Então, assim, esses dois pontos, onde são colocados os implantes e o formato em que é feita a prótese hoje em dia impedem os pacientes de uma boa higienização, tá? Por isso até no caso anterior que a Brígida está mantendo super bem ali os implantes, a prótese, porque ela tem condição de fazer higiene tranquila. Gengiva ela vem fazer as limpezas, dá gosto de ver. Mas vamos lá, vamos continuar nesse caso aqui. Eu quero mostrar para vocês o que nós fizemos. Vamos mostrar já, olha aqui. Então vamos lá, pessoal. A parte superior, o paciente já com os implantes mal instalados, nós tivemos que remover aqueles implantes que estavam transpassando a fossa nasal do paciente, a parte do nariz, o seio. Então nós tiramos. Era uma paciente com remanescente ósseo, ou seja, com uma quantidade óssea bem ruinzinha já. E nós trabalhamos aqui com 2 implantes zigomáticos de cada lado. Tá bom? Pessoal, para quem não sabe ainda, lá no nosso canal nós temos um monte de vídeo explicando o que são implantes zigomáticos, quando que funcionam, para quem que é, como é que é feita a cirurgia. Mas eu vou dar um resuminho aqui. O implante zigomático, pessoal, quando a técnica All-on-4, que foi o caso da Brígida, do caso anterior, já não resolve mais, aquele paciente já perdeu muito implante, a gente vai instalar os implantes nesse osso aqui, ó, que é o osso zigomático. Existem casos que a gente faz um implante zigomático de cada lado e 2 convencionais na frente, mas nesse caso aqui ela tinha menos osso ainda e nós tivemos que trabalhar com 2 implantes zigomáticos de cada lado. Tá bom? E a parte de baixo, olha que interessante, pessoal, a gente não tirou os implantes dela. Na verdade, nós tiramos 2 implantes para que ela tenha espaço suficiente para higienizar. Na nossa conta, na nossa filosofia, 4 implantes são suficientes para suportar a carga mastigatória. Esses implantes vão trabalhar em conjunto, eles não trabalham isoladamente, como se fosse dente por dente. Ele vai trabalhar com uma prótese em cima deles, trabalhando em conjunto. E nesse caso dela, ela teria 5 implantes. Então a gente conseguiu resolver o caso dela com 5 implantes embaixo, 4 implantes em cima, e esta paciente está com 2 próteses novas, porque infelizmente a prótese dela não dava para a gente usar. Será que a gente tem foto dela aí, Elias, do início e do final? O início dela? Essa foi o início, foi a prótese inicial. Tá vendo? É uma prótese normal, ninguém vê grandes defeitos aí, mas ela estava incomodada com a prótese, ela sentia dores perto do nariz, não conseguia higienizar a parte de baixo, e a estética, sei lá, que nota nós damos aí, Danilo? 5,5, para mim eu dou uns 4,5. Vamos ver como é que ficou, vai. Uma grande reclamação dela foi que essa prótese ela estava um pouco fora da dimensão, que a gente conseguiu consertar isso e colocar a prótese nova, o par de próteses dela, numa dimensão mais adequada, onde ela consegue ter uma expressão facial muito melhor. Elias, volta. São essas aqui, ó. Pode abrir essa primeira aí. Isso aí. Vê se ela vai abrir. Exatamente isso. Olha, pessoal, aqui ó, é interessante a gente analisar. Vejam, os dentes mais alinhadinhos, mostrando ali, pessoal, um pontinha de gengiva. Ela não consegue sorrir muito porque ela está inchadinha,
né? Aqui a gente vê um pouquinho de roxo aqui, um pouquinho ali, mas está extremamente bem a paciente, já com outro padrão de prótese na boca. Isso aqui é 2 dias, pessoal, depois da cirurgia, tá? Essa aqui, doutor, ó, dá para ver a questão da dimensão dela, que é uma prótese agora que, digamos que ela cabe dentro da boca, coisa que a prótese antiga dela estava além, ela estava um pouco grande, desconfortável para ela fazer as expressões faciais, comendo, falando. Então agora, né, já faz um tempo que a gente fez a esse gente caso, enxugou. Isso, nós prótese, enxugamos um pouquinho a prótese. E ela fala, doutor, como eu estou conseguindo falar bem, como eu estou conseguindo gesticular, como eu estou conseguindo mastigar, porque tudo isso são músculos que tem na nossa face. Então, quando a prótese está alinhada com um tamanho correto, a pessoa consegue ter um conforto muito melhor. E foi esse o pulo do gato dela que nós conseguimos resolver, além dos problemas cirúrgicos de implantes, mas a prótese que estava incomodando ela era essa prótese exacerbada, grande. E agora a gente pessoal, olha, essa paciente fez esse tratamento agora em junho, se eu não me engano, não chegou nem... Junho, né? E ela é do Japão, não é isso? Ela mora no Japão, ela está passando uma temporada aqui no Vai Brasil. voltar daqui 1 ano só. Exato. Muito legal. E sabe que vendo assim vocês falarem, para a gente ver como é o planejamento para cada paciente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sim. Então a gente viu ali uma quantidade de implantes, o que teve que tirar, o que teve que trocar, os tipos de implante para cada caso. E agora vocês estavam falando, uma prótese não é igual para todo mundo. Ela tem o tamanho certo, ela tem a dimensão correta para a mordida. Sem dúvida. E é uma dúvida muito grande, principalmente o pessoal na internet. Eu sempre estou vendo os comentários, então continuem comentando. Que às vezes coloca o protocolo como um produto de prateleira. Exatamente, Elias. Né? Então, eu ia falar isso agora aqui. A gente recebe, pessoal, muitos pacientes que admiram o nosso trabalho, seguem a gente nas redes sociais, comentam. Inclusive tem muito dentista até que fala, pode ir lá, que lá na Emplace os caras fazem o trabalho certinho. Sim, muitos, só que tem muita gente que acha que os outros lugares o tratamento vai ser igual aqui. E pessoal, tomem um cuidado, porque pode ser que sim, mas na grande maioria pode ser que não, tá? Inclusive, Elias, eu vou pedir para deixar disponível para o pessoal que está assistindo o podcast, no link, em algum lugar aí, pessoal. Nós montamos um checklist. Legal. Nós montamos um PDF, é um checklist com todos os pré-requisitos, com todos os apontamentos para você avaliar a clínica que você está indo tratar, analisar alguns pontos que são extremamente importantes, porque você vê essa paciente, ela não foi num lugar ruim. Ela não foi num lugar que colocou qualquer material na boca dela. Eu acabei de dizer para vocês que os implantes eram excelentes, provavelmente o dentista trabalha, mas era um caso difícil, gente. Difícil de resolver, é um caso que não é para qualquer dentista que faz implante resolver. São poucos os que conseguem, né? Então, assim, é importante que você pesquise bem, tire no mínimo de 2 a 3 opiniões, né? Não vá só num dentista só. Outra coisa muito... Cara, isso aí desde quando eu me formei eu vejo isso. Antigamente, pessoal, os nossos pais, os nossos avós, como a tecnologia na odontologia era muito simples, isso acho que na medicina era assim também, né, Daniel? Sim. O cara, quando procurava um dentista ou um médico, ele ia no médico da família ou no dentista da família. Era assim, já eu vou no conhecido ali. Não, aquele lá ele compra pão lá na minha padaria, aquele dentista eu vou tratar com ele. Não, esse aqui eu fiz a casa dele, eu sou engenheiro e ele é muito gente boa, a minha família inteira trata. E naquela época, o dentista realizava todas as especialidades. O dentista faz tudo. Ele fazia tudo, ele fazia o canal, ele fazia a prótese, ele fazia o clareamento, ele dava nó em pingo d'água. E o médico era assim também, gente. Vocês pegavam lá, era aquele médico clínico geral. Quem vai lembrar, pessoal, a gente ia na farmácia e o farmacêutico prescrevia pra gente. Passar, tá com gripe, toma isso, toma... Hoje tinha não. gente que tinha um farmacêutico não ia nem no médico. Né? Exatamente. Então assim, hoje tudo mudou.
Hoje a medicina expandiu, a odontologia expandiu e os tratamentos estão ficando cada vez mais especializados. Naquela época, um caso como esse não tinha resolução. Era 2 dentaduras e não se fala mais nisso. Acabou. Para sempre você vai usar dentadura? Para sempre, né? Hoje não. Hoje nós temos técnicas para reabilitar esse tipo de paciente. Só que, infelizmente, não são todos os dentistas. Não são todos os dentistas que fazem implante que fazem esse caso. Você vai ter que procurar um dentista que seja especializado em implantes e na reabilitação do que nós chamamos aqui de maxilas atróficas. Trocando em miúdos, são maxilas e mandíbulas com pouco osso. Tá bom, pessoal? Doutor, eu coloquei um caso aqui também, que pode ser muito interessante aqui, que a gente refez a prótese do paciente, ao invés Quem que é, Elias? Como é que é o nome dele? É o Jaime, deixa eu... Jaime, sim. Deixa eu pegar ele aqui. É um caso bem interessante de comentar, né? Eu acho muito legal. A radiografia manteve, ó. Manter implantes e fazer a substituição. Senão o pessoal fica pensando que todo mundo que vem aqui, a gente tira todos os implantes. E pessoal, olha como ele chegou, não é isso que a gente faz, tá? A gente avalia todos os implantes. Existem casos que não tem jeito, que se a gente deixar os implantes vai comprometer o tratamento do paciente, e se o paciente está buscando a gente, ele quer resolver. Mas, por exemplo, esse é um caso bem interessante. Ele fez os implantes em outro lugar, só que infelizmente a prótese ele não tinha gostado. Estava insatisfeito. Então a gente avaliou e nós mantivemos todos os implantes. Olha, os implantes não foram feitos aqui, mas as próteses nós fizemos aqui. Vocês vão notar muito pouca diferença, tá bom? Eu vou dar um detalhezinho aqui para vocês. Vocês vão ver que os implantes vão permanecer iguais e o que vai mudar é só essa haste. Ó. Essa haste está mais comprida, ela tem umas ranhurazinhas. Para quem não sabe, essa haste que une os implantes é uma barra fundida em titânio com alguns outros metais e é o que dá a sustentação da prótese. Ela fica interna a prótese. A gente chama por um nome vulgar que se chama alma da prótese, porque você não enxerga ela fica escondida lá, tá? E é ela que segura o tranco, pessoal. É ela que nas forças mastigatórias vai fazer com que a prótese não frature, que ela permaneça no lugar. Então a gente trocou essa barra por uma barra nova. Pode passar, Elias. Pode passar aqui, ó. E diga-se de passagem que essa barra nova, ela é uma barra mais limpeza, ó, bota ali. Tá vendo? Mais leve também. Fizemos uma barra mais curtinha, uma barra com um balanço, né, para os engenheiros aqui, ou seja, uma parte suspensa mais curta, com a nossa carinha ali um pouquinho diferente, tá? Mas na verdade esse é só um detalhe que o paciente não enxerga. Isso é um detalhe odontológico, tá bom? O que vocês vão enxergar é isso aqui. Pode abrir o início dele ali, Elias? É super importante. Aparentemente, pessoal, um sorriso tímido. A gente percebe aí um desnivelamento das pontas dos dentes. Ele não estava satisfeito com essa prótese. Não existiam erros grosseiros, mas não podemos dizer que está num sorriso harmônico, não está adequado para ele. Então nós vamos pegar como que a gente resolveu esse caso também em 2 dias, não foi, Danilo? 2 dias, sim, 2 dias. 2 dias. O caso dele foi 2 dias, foram 2 dias. Porque não teve a etapa cirúrgica, a gente trabalhou só com a prótese. Volta um pouquinho, Elias, vamos mostrar. Abre essa foto aqui para mim, ó. Ó, pessoal, isso aqui é uma foto com um afastador, tá? Por isso que ela tá esquisita e feia assim. Mas eu queria mostrar de novo a gengiva para vocês. A parte de baixo, praticamente o paciente não mostra essa gengiva. Mas a parte de cima, o contorno, o brilho, o realce. E essa daqui, pessoal, é uma prótese padrão, já com dentes alemães e com uma leve caracterização de gengiva aqui, tá bom? E caracterização também nos dentes, porque muita gente pergunta, eu vou ficar com os dentes todo igualzinho, como se fossem teclas de piano. Muitas vezes a gente faz harmonizações
caracterizações dentais muito sutis, como é o caso dele, né, doutor? Ó, você vê os dentes embaixo, a gente deu uma leve apinhadinha para parecer mais natural, e isso faz toda a diferença também. Você sabe que do jeito que ela tá aqui com esse expansor, afastador, porque tem muita gente que pergunta, viu, mas não vai conseguir, quando eu der risada, não vai conseguir ver aquela emenda. Aqui a gente tá abrindo com tudo e tá na televisão tá 50 polegadas. Não consegue ver. Não vê. Né? Sim, não sim. vê. Mas eu já vi gente chegar com prótese de outro lugar para refazer, que a hora que sorriu, a gengiva tava... Mas aí foi feito um planejamento cirúrgico errado. Entendi. Tem que trabalhar o osso. A gente fala aqui que a gente chama de osteoplastia. Tem que fazer uma plástica no osso. Se a gente não colocar esse osso no lugar, vai acontecer isso que você falou. O paciente sorri e aparece a emenda. Aqui, o dentista que fez, que não foi a gente, que fez a etapa cirúrgica, trabalhou isso com esse paciente. Certo. O que não ficou contento foi somente a prótese. E deu espaço, Elias, para prótese. Entendi. Simplesmente, a cirurgia deu espaço, ele no caso conseguiu fazer essa osteoplastia, criando espaço para prótese. E a prótese, quando a gente faz um planejamento cirúrgico adequado, a prótese ela não fica só mais bonita, mas também ela fica resistente. Isso é que é importante também, ela não fica fininha, que qualquer coisa faz quebrar a prótese. Que legal. Vamos mostrar o sorriso dele aí, Elias. Vamos. Aqui, ó. Agora essa aí, tá ó. alinhado, Essa aí, ó. hein? Olha a diferença, pessoal. Tenta dar um zoomzinho aí. Aqui, ó. Vamos tentar outra foto. Vamos tentar outra que é a definição dessa... Essa Essa ficou legal. Aí, pessoal. Perceberam? Os implantes foram bem feitos. Mas a prótese não estava legal. E não estava mesmo, você viu? Ela estava desalinhada. E aqui a gente conseguiu fechar o caso dele com um sorriso mais harmônico, mais alinhado. E respondam aí, essa prótese ficou natural para o paciente? Essa prótese, se você encontrar essa pessoa em qualquer lugar, na rua, num restaurante, você acha que essa pessoa usa um protocolo? Essa é a gente persegue isso, né, Danilo, aqui. Exato. Os nossos pacientes têm que sair daqui com próteses aonde a mulher, a esposa, o amigo, o colega, a namorada, o namorado e os amigos olhem e falam: nossa, que dente bonito que você tem. Exato. Não é para falar: nossa, que prótese bonita que ficou. Lógico, aqueles que sabem vão falar isso, mas quem não sabe que o paciente fez o tratamento, que sorriso bonito, tem que virar e falar: cara, que sorriso bonito que você tem. Então esse é o sinal que para nós traduz que o tratamento foi bem feito, o paciente está feliz porque está com algo natural dentro da boca. Certo, Elias? Lindo. Escondemos o nosso E trabalho. outra, Elias, depois você deixar para o finalzinho, pessoal, finalzinho, eu queria mostrar para o pessoal que está assistindo a gente as 3 próteses que nós temos aqui. Será que tem o catálogo aí? Tem, a gente pode colocar. Vamos botar, que a gente criou, pessoal, um materialzinho muito bonito para divulgar, para mostrar. Às vezes o pessoal aqui na Clinic in Place fala: poxa, você só tem um tipo de prótese? Não, hoje nós temos 3 tipos de prótese que o paciente pode escolher aqui. Ela tem níveis de características, de qualidade, de reforço, de resistência. Então hoje posso dizer para vocês que nós somos uma das poucas clínicas no planeta que trabalha com 3 tipos de prótese para esse tipo de caso aqui, tá bom? Legal, porque a gente mostra agora, coloca... Vamos deixar para o finalzinho, né? Beleza, Porque então vamos finalizar aqui com o caso. Vamos para o próximo, né, Elias? Vamos para o próximo. O próximo é bem interessante, porque tem uma pergunta também que chega todo dia praticamente para a gente, que eu já tenho 60, 70 anos, eu acho que não compensa mais fazer, eu acho que eu já estou numa idade que eu não posso mais fazer cirurgia. E aí, nós vamos mostrar agora para vocês um caso bem específico da dona Maria Tereza, 87. Esse caso aí, pessoal, ela é a nossa menina dos olhos aqui, tá? Nós temos muitos pacientes, muitos mesmos, que operaram com 80,
com 90 anos, já tivemos pacientes com 92, 93. Essa paciente em especial, ela tinha 87. Mas eu gosto de contar o caso dela porque é uma querida aqui da clínica, é uma pessoa que veio através de alguns amigos nossos aí e veio totalmente desenganada que qualquer coisa seria possível. Ia nas festas, não comia nada, rejeitava N convites e era uma senhora feliz. Sabe aquela pessoinha feliz que vive, está bem com a vida e tal? A única chatice da vida dela era os dentes. Usava 2 próteses removíveis e esse era o padrão que ela tinha com as próteses quando ela chegou aqui, tá? E até o filho dela, que foi quem trouxe ela, Daniel, você tem certeza? Você acha que é possível? Minha mãe já tem 87 anos, será que ela não vai sofrer muito no pós-operatório? Então eu queria mostrar um pouquinho como que foi a trajetória dessa paciente aqui com vocês. Queria mostrar a radiografia dela para vocês, aonde... essas são as fotos iniciais, né, Elias? Vamos pegar a radiografia. Beleza. Ah, o que é isso? Ah, legal. É o planejamento. É o planejamento, né? Começou o podcast falando sobre que legal. Vamos abrir a radiografia primeiro? Só porque geralmente o paciente ele consegue fazer uma leitura da radiografia com mais facilidade. Ela tinha uma porção óssea inferior muito favorável, diferente de muitos pacientes que chegam aqui com 80 ou 90 anos. Geralmente essa mandíbula, põe para cima um pouquinho, Elias, aumentou. Deixa eu tentar aumentar aqui, eu não estou conseguindo, peraí. Subir, né? Mas ok. Assim dá para ver. Geralmente o paciente com 80, 90 anos, ele chega aqui com 1/3 dessa mandíbula, é mais ou menos mais isso. Fininha. Mais fininha, tá? Não era o caso dela. Mas, pessoal, olha a parte de cima. Vamos mostrar aqui, ó. O que ela tinha de osso era só isso aqui, ó. Tá? O resto disso aqui é seio maxilar. Aqui o nariz completamente invadindo a porção óssea aqui. Então, realmente, uma pessoa que não tinha osso na parte superior. Tá? Então, vamos mostrar o planejamento. Como é que é o pessoal que está curioso. Geralmente, esse paciente ele vem até aqui e são feitas tomografias computadorizadas. Né, Danilo? Conta um pouco aí, você que faz bastante isso aí, cara. Olha, esse passo eu acho super importante, porque nós vamos à cirurgia sempre, toda semana, graças a Deus a gente tem cirurgias aqui, e a gente não vai para a cirurgia mais sem esse estudo que a gente faz antes da cirurgia. Então o que a gente faz? Com essa tomografia 3D que nós temos aqui na InPlace, nós conseguimos... O pessoal faz aqui, viu? Faz aqui. Faz aqui, não precisa fazer em outro lugar, não. Exatamente. Então nós conseguimos planejar 100%, 98% de precisão, o tamanho dos implantes que a gente vai posicionar, o tanto de osso que em alguns casos nós temos que eliminar e os implantes na posição correta que a gente vai instalar. Então quando a gente chega no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia dessa, a gente já vem com todo o arsenal para fazer essa cirurgia com rapidez, com precisão, e quando a gente fala de rapidez e precisão, o pós-operatório se torna praticamente perfeito. Perfeito não, mas reduz, né? Reduz muito, muito mesmo por essa questão. Então a gente consegue estudar o caso antes. Né? Muitos pacientes perguntam, nossa, eu vou fazer esse tratamento em 4 dias, em 3 dias, mas quando o paciente vem, a gente estuda esse caso, a gente reúne todos os envolvidos para a gente ver, vamos fazer um implante assim, vamos fazer um tratamento desse jeito, mas está vendo esse osso aqui? A gente precisa reduzir isso, fazer aquilo, enfim, nós fazemos todo esse planejamento para fazer o melhor, para evitarmos surpresa nos momentos cirúrgicos. E eu acho que um ponto muito legal é que quando a gente faz esse planejamento virtual, digitalmente essa cirurgia está pronta. E nos sobra tempo para conversar com o paciente, para explicar as dúvidas, para dar toda aquela atenção que a gente, o acolhimento, né? Que a gente sabe que a pessoa que está nessa situação ou situações piores do que essa
O cara já passou por 5 dentistas. Esse paciente já teve os seus dentes extraídos lá com 15, 20 anos de idade. Esse cara não entra no mar de boca aberta porque ele tem medo. Esse cara tem N traumas e frustrações. A gente entende tudo isso. Então, quando ele chega aqui, ele carrega toda essa problemática e mais o medo da cirurgia. Ai, meu Deus, será que eu vou para essa cirurgia e não volto? Né? Será que vai doer? Será que vai inchar? Nossa, e depois? Será que essa prótese vai ficar boa? Será que ela vai parar na minha boca? Ou seja, é um turbilhão de coisas. De emoções. E nós, como dentistas, temos que ter o preparo até psicológico de receber, de acolher, de entender os medos, os anseios. Então, o planejamento não é só uma questão de nós somos tecnológicos. Não, é o que o Danilo falou. Agiliza o nosso tempo no atendimento, agiliza o nosso tempo no transcirúrgico e torna o pós-operatório muito melhor. Infinitamente melhor. O caso dela foi zigomático. Zigomático faz aqui na clínica? Não faz, né? Não, zigomático a gente faz geralmente no hospital. Hoje há um debate, há um tabu muito grande aí, porque existem vários dentistas realizando implante zigomático em consultório odontológico, com anestesia local. E nós temos como os nossos pacientes, por exemplo, se a gente pegar aqui a dona Maria Tereza, que vai fazer a parte superior e inferior, as horas de procedimento não são ideais para se fazer na cadeira. Geralmente, quando o paciente faz na cadeira odontológica ou zigomático, geralmente o paciente vai para fazer uma arcada e assim mesmo, pessoal, tem muita gente que não dá conta de acabar de fazer. Então, assim, nós aqui, eu só posso falar por mim, pela minha equipe, nós aqui na Clinic in Place operamos 99% dos pacientes em hospital com anestesia geral para fazer o implante zigomático, porque 90% deles vem fazer a parte de cima e a parte superior e a parte inferior. E é legal falar da anestesia geral porque essa paciente, 87 anos, é claro que antes do tratamento dela nós pedimos vários exames, né, doutor, para ver se essa paciente ela está saudável. Idade avançada não quer dizer doença. Exato. E isso é muito importante, que nós temos todos os cuidados em fazer esse pré-operatório para que a pessoa faça todos os exames. Nós temos contatos, né, antes da cirurgia com os médicos anestesistas para ver, tem que fazer desse jeito, eu vou precisar de algum exame a mais para averiguar. Muitas vezes a gente conversa com o médico da paciente, esse caso foi um que nós tivemos que conversar. O médico queria saber, como que vai ser essa cirurgia? Quanto tempo vai ser essa cirurgia? Não, doutor, vai ser uma cirurgia de 2 horas, 1h30. E aí, então dá para fazer tranquilo. A dona Maria Tereza tem condições de fazer essa cirurgia. Então acaba sendo uma cirurgia confortável para o paciente e, mais importante, segura para o paciente, mesmo sendo anestesia geral. E se eu tivesse que fazer um tratamento desse, eu preferiria 1000 vezes fazer sob anestesia geral, porque para mim vai ser um piscar de olhos, a cirurgia vai estar pronta. Exatamente. Fora a segurança de estar no hospital fazendo um procedimento desse. Todo momento monitorado. O amparo de monitoramento, de você ter um anestesista e uma junta médica ali importantíssimo, perto, para dar essa segurança. O procedimento é todo rigoroso, né? Para chegar até o... Para chegar até o dia, né, Elias? Não só o procedimento desses exames que precisam, mas todo esse planejamento que é feito. Vamos mostrar a foto inicial dela, Elias? Que eu acho que é legal. A do início? Põe a do início pra gente... Tá, a do início a gente já tinha mostrado, né? Mas só pra gente dar uma relembrada. Esse é o início dela antes da cirurgia. E vamos agora para prótese instalada na semana que ela fez. Ela fez a cirurgia numa terça-feira
e instalou a prótese na sexta, foi isso? Acredito eu que foi na quinta-feira atrás desse caso. Põe essa foto aqui, Elias, eu quero mostrar isso aqui pro pessoal. Legal. Aqui, eu brinco aqui, pessoal, que aqui nós não somos dentista hortifruti não, né? Existe um monte de clínica que põe o cara com a maçã, com morango na boca, o nego todo maquiado e tal. Não, aqui nós vamos mostrar a realidade para vocês. Isso é ela, diminui um pouquinho, Elias, só pra gente pegar aqui, ó. Isso é ela, 3 dias depois da cirurgia. Ela inchou super pouco, só que infelizmente ela teve hematomas. Certo. Se vocês conversassem com ela na semana da cirurgia aqui, doutor, eu tô bem. Só o pessoal na rua tá achando que alguém me pegou na pancada aí, mas eu tô super bem. E essa foi a prótese que nós instalamos na semana. Pode ver que por conta do arroxeamento, do inchaço, ela não consegue sorrir muito bem. Mas nós vamos mostrar para vocês ela depois de 4 meses com a mesma prótese, tá? Então vamos lá, Elias, põe ela no início do... De limpeza aqui, ó. De limpeza. Olha o sorriso, né? A gente já começa a ver outro semblante ali nela. Essa é a nossa prótese padrão, tá? Antigamente a gente chamava ela de provisória, mas hoje a gente chama de padrão, mostrando gengiva, dando ali um desenho do contorno dental muito semelhante ao rosto dela. Para quem não sabe aqui, eu vou dar um detalhe técnico para vocês. A maioria das pessoas, se a gente pegar o dente das pessoas, os incisivos centrais, e virar de cabeça para baixo, ela tem o formato do rosto da pessoa, o formato do queixo, né, e do rosto. Então, se a gente... Uma hora a gente podia fazer isso aí, né, Alan? Mostrar para o pessoal, vários pacientes aí, mostrar... É um dos parâmetros que a gente usa. Isso não é o que a gente leva por lei. Então, ela veio aqui, depois de 4 ou 6 meses, eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso, com a prótese padrão, e ela evoluiu essa prótese para uma prótese premium, que na verdade ela vai ter dentes alemães também, mas aí são dentes premium alemães. Para quem quiser pesquisar aí na internet, a gente usa dentes da Eros Kaiser. Vamos mostrar, Elias, como é que ficou. Essa aqui é a prótese padrão, nós vamos mostrar para vocês agora a prótese premium. Tem que voltar lá, Elias, e pegar a prótese acrilizada. Isso. Tá. Aquela prótese que a gente mostrou agora é a mesma que ela colocou lá atrás. Isso. E essa daqui... Onde ela estava roxo. Aquele roxo lá, demora quanto tempo para sair? Uns de 10 a 12 dias aquele roxo demora para sair. Elias, volta um pouquinho. Todo mundo fica daquele jeito? Não. Porque vocês acabaram de ver aqui que nós mostramos casos para vocês que estavam só no queixinho, o caso inicial não tinha roxo nenhum, e esse nós fizemos questão de mostrar para vocês. Aí, ó. Ela ficou mais audaciosa, ela quis abrir mais o sorriso, falou, doutor, eu quero um dentinho um pouquinho maior, quero espalhar um pouquinho mais, quero mostrar. E esse foi o resultado que nós chegamos com essa paciente com dentes premium. Isso é uma coisa que também é interessante. Ela pode escolher como ela quer o sorriso dela? Pode. Uma coisa que é importante a gente falar, depois, não sei se você quer falar, Danilo, mas... Não, por favor. A gente tem muito paciente que chega aqui com a foto do Tom Cruise. Tem um caso do Brad Pitt. Tem. Chega com a foto do Tom Cruise, do Brad Pitt, da Angelina Jolie, da atriz da novela, da filha, do filho, enfim. Doutor, eu quero esse dente aqui. Se a gente for, na maioria das vezes, pegar o dente que está na foto e colocar na boca dessa pessoa, na maioria das vezes não vai produzir o mesmo resultado. Não combina. Porque o dente foi feito para aquela pessoa lá. Agora é lógico, tem mãe e filha, onde o formato do rosto é muito parecido. Aí dá para usar. Sim. Então quando alguém chega aqui, eu quero a foto do Brad Pitt, da atriz, a gente consegue perceber o resultado que o paciente quer. Porque na verdade ele não quer aquele dente. Ele quer aquela harmonia lá. Ele quer aquele resultado de ter aquele dente daquele...
aquele conjunto, é isso que o paciente quer, né? E é isso que a gente tenta traduzir na hora de colocar o dente na boca, não é isso, Danilo? E nada é surpresa, viu, Elias? Muitos pacientes perguntam nas avaliações também, doutor, simplesmente você vai parafusar essa prótese na minha boca, é isso, tá e pronto, acabou, tá pronto. De maneira nenhuma, nós fazemos provas de dentes. Nós temos que ver como vai ficar, né? Depois de um passo que a gente chama de plano de cera. E não só a gente, né? O paciente tem que ver. E o paciente vê, o esposo, a esposa vê, e a gente entra num consenso onde a gente fala, olha, dona Maria, no meu ponto de vista técnico, está muito bom. Doutor, mas eu quero abrir um pouquinho mais. Dá para abrir? Tecnicamente dá para abrir, ou não dá para abrir o corredor bucal, né? Então tudo isso a gente entra em consenso para o paciente não ter surpresa. Só deixa eu fazer um parêntese aqui, porque também existe uma pergunta em cima disso. Vocês viram que ele falaram corredor bucal? Sim. É só para vocês entenderem, quando a gente dá uma risada assim, a gente forma 2 triangulinhos de sombra aqui. Será que dá para ver? Aqui, ó. Tem 2 triângulozinhos nesse canto aqui que todo mundo tem. Os jovens, o adolescente tem um triângulozão e quanto mais velho o cara vai ficando, menos triângulo mostra. Tá bom? E quando ele falou de que a gente respeita o corredor bucal, a gente precisa respeitar essa zona. Tem muito paciente que vem com próteses de outros lugares onde, infelizmente, o dentista não respeitou. E aí o cara fica com aquela boca recheada de dente. Onde enxerga parece a boca do... O gato da Alice. O gato da Alice, exatamente. O pessoal fala... Sabe o gato da Alice no País das Maravilhas? Que ele tem ele não tem corredor bucal. Né? Então isso é um dos pontos que dão harmonia, que rejuvenescem. Você quer mais rejuvenescimento, mais corredor bucal, menos rejuvenescimento, menos corredor bucal. Lógico que nós estamos já entrando aqui, né, Danilo, num papo mais técnico de dentista, mas só para o paciente conseguir entender se de repente alguém tem algum tipo de prótese na boca aí que tem essa... E a questão gengival também, que a gente comentou há pouco antes, também leva muito em consideração. Cada rosto é um rosto. Então hoje aqui na InPlace nós temos várias ferramentas tecnológicas que nos ajudam muito. E o principal, né, doutor, são fotógrafos, que um inclusive está aqui atrás, né, que nos ajudam muito com fotos profissionais em estúdio, porque a gente consegue ver não só o rosto da pessoa, nós conseguimos ver o brilho do rosto, nós conseguimos ver cada informação que a fotografia profissional traz para a gente. Então isso é super importante para a gente fechar esse diagnóstico e fazer uma prótese cada vez mais natural em cada paciente que a gente atende aqui. Legal. Sabe o que eu lembrei, falando em caracterização, uma coisa que ficou muito marcante para mim quando eu entrei? O caso da Cesira, que ela pediu para manter um diastema. Tem paciente que pede. O diastema é aquele buraquinho que tem entre os dois dentes, sabe? Geralmente deixa eu explicar então, né? Para quem não sabe, diastema é aquele paciente que tem um vão entre os dentes centrais. Madonna, o Ronaldinho lá atrás, Ronaldinho Fenômeno, né? Antes de fazer as lentes, ele tinha um diastemaço, né? E tem alguns pacientes que querem que a gente replique isso na prótese. Muitas vezes de uma maneira mais contida, discreta e tal. Para não descaracterizar. Para não descaracterizar. E a gente replica. Muitos pacientes pedem dentes levemente apinhadinhos. Um outro caso que a gente tem uma atenção assim, muito importante. Pacientes que têm periodontite na boca toda. O paciente tem todos os dentes na boca, mas infelizmente a periodontite consumiu a estrutura óssea desses dentes e esses pacientes estão com os dentes todos amolecidos. Esse paciente não tem saída, ele vai ter que extrair todos os dentes. Isso acontece muito e a faixa etária dos pacientes que acontece isso é entre 35 e 45 anos. E cara, é um trauma muito grande, porque o paciente... malemar, como já diria minha avó antigamente, ele tem todos os dentes na boca, a estética dele muitas vezes está preservada, mas ele não come nada,
duro, só come sopa e tem uma infecção generalizada dentro da boca que é a periodontite, né? Então esse paciente ele vai ter que se submeter a um procedimento de extração, no mínimo. E para o cara é um trauma muito grande, porque ele não quer usar uma dentadura, ele não quer ir para uma prótese. E aí ele chega aqui na Inplace, onde a gente vai ter que extrair todos os dentes. Eu brinco com os dentistas aqui, eu falo, cara, nós vamos ter que desmontar essa boca aqui inteirinha e montar ela de um jeito melhor. Sim. Não dá para montar ela pior do que ela estava, certo? Então a gente pega muito registro dos dentes desse paciente, de como estava a composição, a montagem desses dentes. E geralmente são dentes muito apinhados, né, Danilo? Exatamente. Então o que a gente faz? Para uma primeira prótese, que é aquela que eu estava mostrando para vocês, a prótese padrão, a gente não deixa tudo retinho, porque dá um efeito muito... Um choque na primeira vista, quando o paciente tinha dente muito apinhado e de repente ele aparece com o dente tudo retinho. Então a gente faz ele apinhado, mas como se ele tivesse passado por uma ortodontia, ele deu uma desapinhadinha e deu uma arrumadinha. E aí para uma prótese futura, né, uma prótese premium, uma prótese de zircônia, esse paciente pode optar, não, agora eu já gostei dele menos apinhado, eu quero partir para uma prótese alinhada. Ou não, doutor, copia do jeito que está, que eu gostei desse leve apinhamento, e isso dá para esse paciente uma naturalidade muito grande. Então dá para trocar de próteses ao longo da vida? Dá. Vamos... Se eu quiser, posso... Vamos mostrar para eles A gente montou aqui, a gente fala catálogo, mas é difícil, né? Na odontologia trabalhar com catálogo de próteses. Na verdade é um material que nós preparamos aqui para vocês, que mostra um pouquinho o que nós temos... O que nós temos em termos de opções, né? O paciente não ficar limitado só a um tipo de prótese. Então nós montamos, e é muito difícil às vezes, né, Danilo, para a gente explicar para o paciente com palavras, olha, essa prótese tem isso, o paciente não guarda a informação. Então a gente resolveu montar esse material. O Elias está abrindo aí para a gente agora, ó. Ficou muito bonito, bem bacana, está super ilustrado. Até o pessoal está vendo aqui de primeira mão, apontamos até uma foto do paciente nosso simbolizando aí todos os pacientes que querem mergulhar com segurança. Por incrível que pareça, pessoal, isso é uma dor do nosso paciente muito grande. Do mesmo jeito que a mulher tem medo de entrar no mar e sair sem a parte de cima do maiô, muitos pacientes nossos têm medo de entrar no mar e sair sem dente, porque usam próteses móveis, próteses removíveis. Então, parece uma brincadeira, mas é sério, não é brincadeira não, tá bom? Não segura, viu? Corega não segura a onda forte. Então, vamos direto para a prótese. Isso aqui a gente deixa uma live depois. Só sobre isso, né? Não sei se o pessoal vai conseguir enxergar aqui, mas hoje nós temos à disposição de qualquer paciente uma prótese que nós chamamos de padrão, a prótese premium e a prótese zircon, tá? A gente deu até nomes e sobrenomes, né? A prótese padrão a gente chama de harmonia inicial, porque realmente é o que tira o paciente daquele estado de desarmonia, de problema, e já traz para ele uma harmonia inicial, tá? Prótese boa, já com dente alemão. Depois a gente migra para uma prótese premium, onde a gente chama ela de equilíbrio duradouro, onde ela tem dentes também alemães, mas são dentes premium alemão, que vão aumentar ainda mais a durabilidade, a resistência dessa prótese. E nós vamos caminhar para uma prótese de zircônia, que é uma prótese inteirinha feita com tecnologia digital, com desde escaneamentos, fresagens e terminada ali na mão, né? Como manda o figurino aí. São próteses que se assemelham e chegam a uma naturalidade assim fenomenal. Vamos mostrar com mais detalhes aí, ó. Vamos. A gente podia fazer olha que legal, ficou muito bom. Ó, ficou bonito, tá vendo? Essa é uma padrão, né? É uma prótese pós-cirúrgica, dizendo assim. E a padrão já tem alma de titânio? A padrão já vem com a estrutura de reforço. Antigamente a gente fazia ela sem.
Antigamente fizemos isso há mais de 10 anos, né? E hoje, como nós mudamos um pouquinho o nosso escopo de trabalho aqui dentro, conseguimos algumas tecnologias melhores, a gente conseguiu incluir essa barra dentro da prótese. Que legal. Então a gente entra com dentes alemães, mas pessoal, é o dente mais simples que nós temos na Alemanha, que é infinitamente melhor, com dente norte-americano, dente italiano, dente espanhol, e brasileiro então nem se fala. Então ela tem dente de base alemão, ela tem essa estrutura de metal e é uma prótese com caracterizações de gengiva, que dá, como eu disse para você, dá aquela rampada inicial para o paciente sair daquela situação. O primeiro degrau do tratamento. Exatamente. E aí assim, doutor, posso continuar com essa prótese? Pode. Sou obrigado a fazer as próteses subsequentes? Não. Hoje o paciente ele pode ficar só com essa prótese. O que a gente vê na prática é que 70% dos nossos pacientes, depois de 4 meses, sempre quer melhorar um detalhezinho. Geralmente esse cara namorou a prótese no espelho, ele achou pelo em ovo, e pessoal, não é pelo em ovo, são detalhezinhos, a gente brinca que é pelo em ovo, porque são detalhezinhos que somente o paciente e nós dentistas vamos enxergar. Não é isso, Danilo? Exatamente. Às vezes a gente chega aqui com casais, seja o homem, seja a esposa ou seja o marido, doutor, olha, eu queria esse dente um pouquinho mais branco, pouquinho maior, e o marido ou a esposa fala, doutor, eu estou falando para ele que está ótimo, eu não estou vendo nada, tá bom assim, e a gente olha e fala, olha, realmente ela tem razão, um pouquinho ali, um pouquinho aqui vai ficar melhor. E aí a gente migraria para um segundo tipo de prótese. Olha aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse é um caso de um paciente que teve periodontite. Ele teve que extrair todos os dentes, vocês estão vendo a parte anterior aqui. O alongamento dos dentes. E nós reconstruímos a arcada dele, dando harmonia para o sorriso, conservando os corredores bucais, tá vendo? Gengiva caracterizada e ele parando aqui na prótese padrão. Beleza? 3 dias pós-cirúrgico. Essa outra prótese é a nossa prótese premium. Também são dentes de acrílicos igual a padrão, só que são os dentes premium alemão, que nós usamos, como eu disse para vocês, a empresa Eroskulzer, ou de repente uma empresa suíça, né, Danilo, que é a Ivoclar. Aí depende do formato do dente e tem uma gama gigantesca de formatos de dente para a gente poder escolher. Sim. Igual a padrão, ela também leva uma barra interna para dar reforço, né? E a gengiva dessa prótese ainda é mais trabalhada ainda em termos de caracterização. E sabe o que é legal desse dente, doutor? Esses dentes, os premiums, que a gente chama da Eroskulzer e também da Ivoclar, são dentes que eles são construídos com camadas. Assim como os nossos dentes naturais, nós temos, por exemplo, a dentina, que é a parte que dá a cor dos dentes, e nós temos o esmalte, que é a proteção e dá o brilho no nosso dente natural. Aqui, esse dente ele é tão bom que ele consegue passar essa naturalidade porque ele é construído em camadas, acredito eu que são 5 ou 6 camadas, se eu não me engano, tá? Que passa essa ideia de transparência, passa essa ideia de fluorescência. O primeiro da padrão também tem camada, né, Danilo? Camada, são acho que 2 ou 3, exatamente. E esse daqui são 5 ou 6 camadas, ele é o dobro. Exato. E isso traz uma resistência também nos dentes acrílicos, né? Então a padrão ela tem as camadas menores, são menos camadas, e aqui a gente encontra mais camadas para ter mais naturalidade também. Nossa, não tem isso aqui, eu achava que essa gengiva é natural, parece que ela tem até veias aqui. E ela tem, viu, Elias? Ela tem. Caracterização? É uma caracterização. De fazer essas veinhas. Caracterização, de ter veinhas, de ter essas rugosidades. A gente toma um cuidado para também não ficar com muita caracterização,
Porque como não é uma gengiva natural do paciente, é algo de acrílico, para não incomodar também quando passa a língua, para facilitar a higienização, mas a gente tenta replicar todas as nuances que uma gengiva natural tem. Textura, né? Que é super importante. E o paciente pode optar por uma... Ah, não, vou mostrar esse caso aqui, ó. Esse caso, a paciente chegou inicialmente desta maneira, com aquele sorriso. Nós preservamos os dentes inferiores dessa paciente, então os dentes inferiores são delas, ela nasceu com eles, e nós reabilitamos somente a parte superior. Então aqui a gente fez a prótese padrão, que antigamente nós chamávamos de provisória, né? E evoluímos da prótese padrão para a prótese premium. Então eu queria, Elias, não dá para dar um zoom, né, no sorriso? Dá? Acho que sim. Vamos só observar aqui o sorriso. Opa, foi para trás. Ah, não tem problema, dá para ver, eu acho. Depois... Isso. Notem que o sorriso dela na padrão já ficou harmônico. O sorriso dela na padrão já teve um formato, como eu disse, já teve uma harmonia inicial. E com a prótese premium, ela quis algumas alterações, né? Isso aqui, pessoal, é gosto da paciente. Pode ser que alguém olhe e fale, não, eu gostei mais da primeira, gostei mais dessa. Mas isso é o gosto da paciente, como o Dr. Danilo falou, o que era possível, nós fizemos, as alterações possíveis nós fizemos, e tem também a nossa avaliação, né? A gente não vai somente no gosto da paciente, porque às vezes o paciente está meio perdido também, ele não sabe diferenciar às vezes para onde ele quer ir. Então a gente ajuda muito nesse encaminhamento, entendeu? Então essa é o sorriso com a padrão e esse é o sorriso já com a prótese premium. Das gengivas, da padrão e da premium. A padrão ficou bem delicadinha, só que ela mostrava menos gengiva, e a premium já mostra mais gengiva, dando uma imponência no sorriso maior. Exato. Tá bom? É isso que vocês falaram também, é um problema do mercado que eu vejo nos comentários do YouTube, que aqui a gente não impõe nada e respeita também a vontade do paciente. E aí é um meio termo, é uma negociação entre os dois, o que pode e o que não pode ser feito. Porque também... Elias, o que a gente vê por aí é um monte de clínica, desculpe, eu não gosto muito de ficar falando isso, mas tem hora que... Enfim, é gente colocando prótese no susto. Pôs na boca, pronto, acabou, tá pronto, agora o senhor vai embora. Não, o senhor vai ficar com isso aí pro resto da vida. E você fala, não, mas espera aí, eu queria ter olhado, eu queria ter provado. E, cara, isso é muito desconfortante para o paciente, isso não é bom. Por isso que aqui na clínica a gente tem essas etapas, tem esses materiais, a gente dá a opção para aquele paciente que quer ficar com a prótese padrão e não quer trocar. E dá uma opção para quem quer dar o upgrade, cara, quer ir para frente, quer e tudo mais. Falando em upgrade, hein? Ó, esse aqui, cara, é uma prótese show. Tá? É legal dizer isso, né? Essa é a prótese de zircônia, né? Ela é inteirinha feita com um material só, né? Enquanto a outra nós temos dentes de acrílico, gengiva de acrílico e uma barra interna de metal, de titânio. Aqui nós vamos ter uma prótese inteirinha de zircônia, tá? A zircônia, para quem não sabe, é um material sintético. Eu vou usar um exemplo bem corriqueiro. Vocês conhecem aquela marca que se chama Swarovski? Conhece, Elias? Sim. Swarovski é uma joalheria que faz as suas joias com material sintético, que lembram o diamante. Tanto em dureza quanto em brilho. A nossa zircônia não é transparente igual aquela da Swarovski, mas ela segue a mesma questão da resistência, né? Uma joia durável. A nossa é branca, da cor do dente, não sei se dá para ver aqui, ó, mas aqui é antes dela maquiar, né? Todas essas cores, depois que vão para um forno com altíssimas temperaturas, eles chegam a virar essa prótese aqui.
Essa prótese é uma prótese fresada, né? Uma prótese, o que é fresar? Nós temos máquinas aqui que são comandadas por computador, então nós fazemos escaneamos, né? Escaneamos, né? Fazemos todo o design dessa prótese, Elias, dentro do computador. Então nós avaliamos fotos, nós avaliamos todos. A máquina está funcionando. A máquina está funcionando. Não ouvi nada. Todos os padrões e nós desenhamos essa prótese no computador. E aí do computador a gente passa para uma fresadora que ela vai fresar essa prótese e aí a gente consegue chegar nesse resultado, passando do digital para o mundo real. E isso fica bem perfeito. Claro que tem o dom artístico, nós temos ceramistas aqui que passa toda essa naturalidade de cor de gengiva, cor de dente no pincel, como é aquela foto acima. Isso é feito à mão mesmo. A mão, né, depois de fresada, para trazer a naturalidade, para trazer aquela gengiva que a gente costuma dizer que ela é parecida com uma casca de laranja. Ela então, é toda furadinha. Toda furadinha para trazer esse aspecto onde o paciente, quando ele passa a língua, ele sente essas nuances de textura e também a cor, a caracterização de gengiva e a estética branca também dos dentes. A gente tem muito paciente que fala assim, doutor, então eu estou compreendendo que a prótese de zircônia é muito melhor do que a prótese premium. Não é assim, não. Tá? Existem pacientes, por exemplo, pacientes que têm um alto poder de bruxismo, apesar da prótese de zircônia ter um alto potencial à resistência e ao desgaste, ou seja, ela desgasta menos. Paciente com muito poder de bruxismo, ele pode dar uma carga tão grande para essa prótese que ela danifica os implantes e nós não podemos danificar os implantes. Então tem alguns pacientes, não são todos, tá? É aquele paciente que já chegou aqui com o dente ralado, já gasto, a ciência ainda não tem trabalhos com 10, 15, 20 anos para nos responder se é possível ou não deixar uma prótese dessa na boca. Então a gente está indo devagar, tá? Então, essa é uma das... a gente tem que trabalhar com esse paciente com a prótese de acrílico, com a prótese premium. Qual que é melhor para mim? Não sei. Nós temos que avaliar. O que essa prótese tem de diferencial, que eu gosto de frisar, ela é para aquele paciente que tem um olho crítico. Vou traduzir em miúdos para vocês. A maioria dos nossos pacientes, se a gente colocar para eles 2 tons de branco, todos eles falam, é branco e branco. Mas existem pouquíssimos pacientes que falam, doutor, não, esse aqui é o branco azul celeste e esse daqui é o branco da Indonésia, sei lá, estou chutando aqui. Ele enxerga 2 tonalidades de branco e fala categoricamente que nós também enxergamos essas 2 tonalidades. O dentista ele tem esse olho apurado, né? Porque ele foi treinado para isso. Mas tem paciente que naturalmente ele tem isso. Esse paciente vai enxergar a diferença da gengiva, a coloração do dente, a naturalidade, e nós indicamos esse tipo de prótese para esse tipo de paciente. Lógico que não impede, se o outro paciente quiser também, a gente faz, mas são 2 próteses com características diferentes. Essa prótese, para o futuro, Deus o livre, o paciente sofreu um acidente, lascou um dentinho, né? A gente sabe que todo mundo às vezes quer comer aquilo que não deveria, né? Aquele torresmo duro pra caramba, que foi abrir uma tampa de garrafa com o dente, que não deveria fazer isso. E eu não como com os meus dentes Exatamente, naturais. que eu não uso meus dentes naturais para fazer isso, mas ele quis fazer com a prótese. Ele lascou uma prótese dessa de zircônia, ele tem que fazer outra. A de acrílico, que é a prótese premium, já aceita retox. Então você vai percebendo que a vida inteira a prótese premium sempre foi chamado como próteses definitivas, o nosso carro-chefe, nós vamos sempre continuar fazendo, mas hoje a gente tem no nosso portfólio mais esse tipo de prótese, caso o paciente queira aprofundar um pouquinho mais a experiência dele de estética, de naturalidade para a prótese. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Olha aqui que legal. Esse paciente, ele iniciou o tratamento desta maneira, como nós estamos vendo aqui, com vários dentes na boca, também com periodontite.
Evoluímos para uma prótese padrão. Essa foto dele aqui, se a gente analisar, ele está até meio roxinho aqui no olho esquerdo dele. Mas eu queria que vocês prestassem atenção na harmonia do sorriso, tá? Como já alinhou, né? Como já deu a harmonia inicial para essa prótese aqui. E esse paciente pulou da padrão para uma prótese de zircônia, finalizando o caso dele desta maneira aqui, ó. Nossa, eu consigo ver a caracterização incrível do dente de zircônia, que ele começa o branquinho, vai amarelando um pouquinho lá, igual era antigamente, exatamente, né? Muito parecido. Exatamente. Tem uma única cor, né? E Elias, enquanto na prótese padrão e na premium, a gente tem uma gama grande de dentes para escolher, mas a gente é limitado, certo? Por mais que a gente tenha uma gama grande de dentes para escolher, a gente tem que se limitar àquele tamanho. Na prótese em zircônia a gente faz o dente que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser. Se quiser um dente brancão, igual os jogadores de futebol. Não só de cor. O pessoal faz isso muito nas facetas. A gente faz. O dente da cor que quiser e no formato. Se eu quiser um dente quadrado, faz. Se quiser um dente redondo, faz. Oval, redondo, triangular, do jeito que quiser, a gente consegue fazer. Legal. Tá bom? O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Aí depois, pessoal, se a gente não vai alongar muito mais para não ficar extenso, mas eu acho que se o pessoal quiser saber... Não, e outra, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre qualidade, valores, tratamentos e tudo mais, nós estamos deixando aqui embaixo, nós vamos deixar para vocês o contato, link, e-mail. A equipe nossa trabalha aqui full time aqui para poder mandar informações para vocês, guiar vocês para que vocês tenham informações sobre esse tipo de tratamento, certo? Então estamos em Campinas, a gente atende em outros lugares, como que funciona? Nós, por enquanto, só temos a unidade de Campinas, recebemos paciente do Brasil todo, o pessoal vem às vezes pelo aeroporto de Viracopos, às vezes chega aqui por Congonhas ou Guarulhos, São Paulo, e recebemos, hoje 50% dos nossos pacientes vêm de fora. Né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Londres, Inglaterra, tem uma hoje aí, né? Hoje, inclusive, sim. O pessoal vem, passa uma semaninha aqui com a gente, ou às vezes 4, 5 dias aí, para começar e finalizar o tratamento, e depois retorna muitas vezes para o país de origem. Lógico que depois a gente orienta como faz as manutenções, como é que vai fazer os retornos, mas geralmente dá para casar muito bem com os retornos de às vezes 6, 7 meses, 1 ano, que é o que o pessoal tem como prática e rotina da vida deles aí. Né? A maioria dos nossos pacientes são brasileiros que moram no exterior e atendemos também estrangeiros, né? É o natural de cada país, mas 50% realmente são brasileiros que moram fora e que vêm tratar aqui com a gente. Que legal. Então, você que assistiu até agora, nosso muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Inplace, se inscreva no canal para receber todos os vídeos do Dr. Daniel. E deixe seu comentário. Ficou com alguma dúvida de tudo isso que a gente falou hoje aqui? Deixe o comentário que talvez a gente possa... eu vou fazer até uma lista de algumas perguntas que surgirem nesse vídeo para a gente fazer um próximo. Oh, legal. A gente volta aqui e responde. Dá para a gente trazer aqui os protesistas, dá para que são os dentistas que fazem as próteses. Nós podemos trazer aqui os protéticos, que são quem elaboram, né, toda a estrutura da prótese. A gente pode trazer aqui o pessoal da equipe de atendimento e comercial para explicar um pouco como é que funciona, os exames que tem que mandar e tudo mais. Enfim, o que vocês quiserem aí a gente pode estar montando. Perguntem, se manifestem aí, porque assim a gente consegue trazer para vocês um conteúdo, mais informação e mais deixa para a gente aí a sua opinião. Você gostou desse formato de conteúdo? A gente tem que fazer mais esses bate-papos aqui ou não? Prefere um videozinho mais rápido? Já deixa aí para nós aí o que você achou. Dr. Danilo, muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Obrigado, ficou muito bacana mesmo. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu.